Lucas capítulo 15 é o capítulo de achados e perdidos da Bíblia. E hoje eu quero me ater somente à segunda parábola que tem, a parábola da dracma perdida. Mas antes de ler ela, eu leio os 2 primeiros versículos onde fala qual é o público-alvo que estava ali. Olha só, Lucas 15:1 fala bem assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come entre eles. Então tinha quatro tipos de pessoas lá ouvindo Jesus: publicanos e pecadores sentados para ouvir, e fariseus e mestres da lei também estavam ouvindo, mas estavam criticando. E aí Jesus fala a primeira parábola, que é da ovelha perdida, e eu quero ficar na segunda hoje, a partir do verso 8 na sua Bíblia aí. Ele fala bem assim: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida, ou minha dracma perdida. E Jesus termina essa pequena parábola dizendo: eu digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quando ele fala ou qual é a mulher no início da história, é justamente porque ele já começou a contar a história da ovelha. Então não é uma parábola isolada, mas é 3 parábolas em uma só, porque Jesus está dizendo sobre coisas que foram perdidas. E aí, enquanto na segunda-feira Deus já falava comigo acerca desse mês de alinhamento, Deus me deu a mensagem da terça, mas Deus também já tinha me dado qual era a ideia da mensagem do domingo. E às vezes Deus vai levando a gente para tantos lugares, ouvindo tantas coisas, vendo tantas coisas, lendo tantas coisas, mas aquilo que Ele tem para realizar, Ele não deixa a gente sair de lá. E Deus começou a falar comigo sobre esse alinhamento dessa mulher, em que nós aprendemos nessa pequena parte da parábola, mas que tem tanto ensinamento nesses 3 versículos, 8, 9 e 10. Irmãos, a primeira coisa que nós olhamos aqui, vamos perceber que Lucas 15, Jesus já fez muitos milagres, e agora Ele vai parar, vai se assentar, e você vai perceber que os próximos capítulos, Ele está sempre contando uma parábola, sempre ensinando alguma coisa. Foi o momento de parar, de instruir os seus discípulos, a sua igreja, que foi crescendo com Ele ao longo desse caminho, de tantos milagres, porque milagres ajuntam pessoas, só que milagres não seguram pessoas, eles ajuntam pessoas. E agora Jesus para, e nesse momento em que as pessoas se ajuntaram, Ele começa a ensinar, Ele começa a discipular, Ele começa a deixar alguns conselhos para eles. E Ele começa exatamente mostrando que para nós chegarmos ao destino final, nós não podemos aceitar avançar, perdendo valores no meio do caminho. Jesus Ele é um Deus, ou Deus, Ele traz para nós sempre coisas novas, Ele tem abundância. Mas não é porque Deus tem abundância que Deus também tem desperdício. O Deus de abundância é o Deus que Ele sempre fazia o milagre, e Ele sempre falava bem assim: recolhe o que sobrou. Se você for olhar, esse padrão é um padrão do Antigo Testamento ainda, porque quando Eliseu, ele faz a multiplicação de 20 pães para 100 homens comer, diz que todos eles comem e sobra. Ou seja, o nosso Deus é um Deus que Ele faz o cálculo, não como nós, exato, vai dar direitinho, não. A matemática dos céus é, vai dar e vai sobrar. Só que o que você faz com essa sobra é que determina se Deus pode te entregar mais ou não. Então, Jesus, embora Ele possa prover o sobrenatural para você, Ele sempre quer saber qual vai ser a sua reação com a sobra. O que você vai fazer com aquilo que se perdeu, aquilo que ficou, aquilo que você não utilizou? Ele quer que você dê manutenção para isso. A nossa geração atual é uma geração que, quanto menos manutenção para nós, melhor. Porque manutenção despende dinheiro e manutenção despende tempo. E tempo está cada vez mais difícil, principalmente quando a gente quer ver os nossos videozinhos aqui e a gente percebe que o tempo não está dando para fazer isso. Não é verdade?
ou é porque a gente fica vendo os videozinhos que o tempo não dá. Eu vi uma empresa que os caras investiam pesado em inteligência artificial para poder fazer os trabalhos deles, para eles ficarem mais tempo à toa. Então eles colocam a máquina para trabalhar para que eles fiquem à toa. Daqui a pouco essa máquina começa a trabalhar sozinha, não precisa nem deles. E aí a máquina vai receber o salário deles também. O que eu quero entrar aqui, irmãos? Eu quero entrar para que nós possamos ver o exemplo dessa mulher. Jesus disse bem assim: ela possuía 10 dracmas, e quando perdeu uma, ela não foi atrás de outras, ou falou assim: opa, eram 10, se eu perdi uma, tudo bem, agora eu tenho ainda 9. Não, aquela mulher é uma mulher que ela tem persistência com essa dracma. A primeira coisa que você precisa entender desse texto aqui, aquelas 10 dracmas era o que o pai entregava para uma filha, para que isso fosse o dote do casamento dela. Aquelas 10 dracmas que aquela mulher recebia, o pai tinha entregue para ela, e agora ela precisa dar conta disso, para que ela pudesse depois, quando chegasse no momento do casamento dela, ela ter como se fosse o passaporte dela, para mudar a vida dela, para entrar para a nova vida. Primeira coisa que Deus colocou no meu coração para nós é: o que você tem feito com aquilo que o pai confiou a você? Você tem tomado conta do que o pai te entregou, ou você tem desperdiçado no meio do caminho? O que Deus confiou para você, Ele confiou só para você, como um passaporte para você seguir a sua vida e chegar no seu destino. E a minha pergunta é: o que você tem feito com o que Deus te entregou? Será que você tem zelado, tem cuidado, tem guardado, ou você tem deixado perder no meio do caminho e fala: não, Deus me deu aqui, tem 10, perdi uma, tem 9 aqui ainda, eu vou seguir em frente. Aquela mulher falou assim: eu perdi uma, eu tenho que ir atrás disso, porque eu sei quem me entregou, eu sei quem me deu, eu sei o valor disso aqui. Ei, tem coisas que as pessoas não sabem o real valor, somente quem tem sabe o real valor. Tem coisas que as pessoas não conseguem mensurar qual é o valor que tem isso para você, mas você sabe, porque foi entregue para você, foi presente para você, foi dom que Deus entregou para você, foi uma visão que Deus deu para você. Então não se preocupe nesse momento com a opinião dos demais, mas foca naquilo que Deus falou para você, porque vai precisar de tudo isso para que você possa chegar no nível que Ele tem separado para você. Essa semana, lendo a história lá de Eliseu, que ele promete um filho a sunamita, aquela mulher rica, e aquela mulher assim, ela fala assim: não iludas a tua serva. Mas Eliseu, ele está tão abençoado, tão honrado com o que aquela mulher fez, que ele ora a Deus, para Deus dar um filho para ela. Um ano depois a criança nasce, e a gente não tem a notícia dos primeiros dias, ou os primeiros anos de vida daquela criança, mas vai saber que teve um momento na vida dela, que ela sai de casa e vai se encontrar com o pai, e quando ela vai se encontrar com o pai, no meio do trabalho, no meio da lavoura, ela sente uma forte dor de cabeça, e o pai fala bem assim: não, leva de volta para a mãe. E quando chega em casa, no colo da mãe, morre. Quando morre, a mãe pega a criança, a gente não sabe a idade dela agora, mas a mãe consegue levar e colocar no quarto aonde ela tinha feito para Eliseu. E nesse lugar, ela deixa a criança morta, que foi uma promessa de Deus para ela, e ela vai até o profeta. E quando vai até o profeta vem dentro dessa casa e faz o milagre para a criança reviver. Deus me fez olhar essa história num ponto de vista que cabe aqui para todos nós. Orar pelo milagre, todo mundo ora. Mas cultivar o milagre, poucas pessoas cultivam. Deus usou Eliseu para entregar algo para aquela mulher que ela queria, e ela não tinha nem fé para pedir naquele tempo. E sabe, gente, tem coisas que Deus entregou para nós, e Ele quer saber como a gente vai se portar a partir disso. Então, às vezes Deus entregou para mim isso aqui, uma garrafa de água, mas tem tanta lá embaixo. Eu perdi essa garrafa, Deus quer saber se eu vou correr atrás, ou se eu vou deixar para lá. Garrafa é muito básico para nós. Deus te entregou um dom, e se por um motivo você não está conseguindo utilizar desse dom, Deus quer saber se você vai correr atrás, ou se você vai deixar para lá. Deus te entregou uma família, e Deus quer saber se por algum motivo, se você perder essa família, você vai deixar para lá, ou você vai correr atrás.
Deus te deu sua salvação. Ele quer saber se por motivo você perder sua salvação, você vai deixar para lá ou você vai correr para trás. Deus te deu um caminho de intimidade com Ele. Ele quer saber se você vai entrar por esse caminho de adoração ou se você vai deixar para lá. Você está conseguindo entender que aquela mulher, ela não quis perder uma dracma porque ela sabe quem foi que entregou para ela. Você quer saber o que aquela sunamita fez? Ela foi atrás do profeta porque ela falou assim: Deus me entregou isso aqui e eu não vou aceitar perder de mão beijada, eu não vou aceitar perder para a morte, não vou aceitar perder para o diabo, não vou aceitar perder para as drogas, não vou aceitar perder para a bebida, não vou aceitar perder para o mundo, não vou aceitar perder para a mentira, não vou aceitar perder para o tigrinho, não vou aceitar perder para ninguém, porque eu sei que foi Deus que me deu. Tem coisas que nós perdemos porque nós não quisemos lutar, irmão. Deus estava esperando a gente ver, ou Ele estava esperando ver qual seria a nossa reação. A mesma criança que Eliseu prometeu nasceu saudável, mas chegou uma hora que morreu. A mulher rica, a mulher precisava de favor, ela podia falar assim: foi bom o tempo que a gente viveu com essa criança. Não, ela foi até o profeta para ver e para dizer assim: você me deu, eu estou quase perdendo, mas eu estou correndo atrás. Ei, meio do ano, tem coisa que você está quase perdendo, mas dá tempo de correr atrás. Corre atrás, Deus está te ajudando, Deus está te alinhando. Ei, não perde esse ano não, não perde a sua casa não, não perde sua família não, não perde seu casamento não. Dá tempo de correr atrás, pede ajuda do Espírito Santo, corre atrás. Está perdendo o ministério, está perdendo a vontade de fazer, está perdendo a alegria de viver, corre atrás, pede ajuda do Espírito Santo. Dá tempo de pedir ajuda e de fazer esse ano valer a pena por tudo aquilo que os céus têm prometido e liberado em seu favor. Ela correu atrás, irmãos. Ela correu atrás, ela não aceitou perder. Ela sabia quem te entregue, ela sabia qual a importância, qual era o valor disso. Enquanto estava refletindo, e você começa a pensar na história, irmãos, se ela tem convicção de que perdeu a moeda dentro de casa, e ela não está achando dentro de casa, a tendência da casa estar arrumada ou desarrumada, qual era maior? Tem uma tendência grande, não tem? Da casa estar desarrumada. Porque em casa arrumada, uma coisa fora do lugar a gente sabe. Quando você passa e deixa as coisas ali, você, deixei em tal lugar. E desculpa, mulheres, os homens são expert nisso. Se ele deixar a toalha em cima do sofá, ele sabe que a toalha está lá em cima do sofá. Não precisa tirar, senão ele não acha mais depois. Não é verdade? Catiúcio deu um apertão na mão do Ramires. Casou há pouco tempo, já está assim. Se tiver uma camisa que não está para lavar e não está no guarda-roupa, é porque está sendo usada. Ainda mais nesse frio, dá para usar 3, 4, 5 vezes, não é verdade, homens? Vocês não falam nada não, né? Vão deixar eu sofrer sozinho. Tudo bem, depois as mulheres testificam para mim. Aquela meia que você não botou ainda e você dá para mais um dia, isso aí já é coisa feia, já é o diabo em ação. Meia não dá para usar 2 vezes não, já fiz o teste. Se alguém usa 2 vezes, você tem que arrumar a casa. Tênis pé? Aí o Daniel falou, tênis pé. No spray ou no talco? No talco. Aquela casa, irmãos, era uma casa que a tendência de estar desarrumada era muito grande. E por isso, quem sabe, quando você começa o seu ano, a sua casa está bem arrumadinha. Você já tem uma visão de que você quer viver no seu ano. Aí começa a viver o ano, começa a bagunçar a casa, porque você está vivendo. Quando inicia o dia, antes do almoço, a tendência é que a louça da cozinha esteja limpa, a tendência. Depois do almoço, vocês acabaram de almoçar, aquele almoço de domingo especial, que eu estou sentindo o Espírito Santo de Deus, que alguém vai convidar eu, a pastora Daniela Eloá, para almoçar hoje, aleluia. Eu vi 2 glórias, amém, irmãos? Depois do almoço, a louça fica suja. Por que está suja? Porque você acabou de almoçar.
porque você viveu. Então não tem problema se desarrumar por um momento. O problema é você se acostumar a viver com a bagunça. O problema é você acostumar a viver com as coisas fora do lugar, fora de ordem, porque chega uma hora que você vai procurar algo e você não vai achar. E pior, você vai ter convicção, está aqui em casa. Eu sou mestre em achar coisas que eu não estou procurando agora. Por exemplo, não achei meu celular. Aí eu falo, onde é que está esse celular? Aí eu começo a procurar o celular. Ô rapaz, estava procurando esse documento aqui tem um tempo já. É só comigo que acontece isso? Rapaz, eu estou pregando só para mim hoje. Pelo amor de Deus, eu vou parar vou pregar quietinho, que eu estou me entregando demais para vocês. E aí eu falo, ô rapaz, estava procurando esse negócio tal dia. Aí quando eu vou achar o celular, daqui a 3 dias, quando eu estou procurando outra coisa. Aquela mulher, ela tem convicção, eu perdi a moeda, não foi na rua, não foi na padaria, não foi na loja, foi em casa, porque eu deixei guardado em casa, eu não saí com ela para outro lugar. E daqui para lá, é que eu quero que você comece a entender o que ela recebeu, porque a convicção dela é que estava perdida em casa, porque ela nunca usou, ela nunca levou para fora. Senão ela falava, naquele dia que eu saí eu posso ter perdido. Não, a convicção é, está em casa. Mas não é porque está em casa que está bem guardado. Tem coisas que estão dentro de nós, tem coisas que estão na nossa casa, que estão perdidas de nós. Tem coisas de Deus que estão dentro da igreja, estão perdidas dentro da igreja. Tem dons que Deus colocou dentro de nós, que estão perdidos dentro de nós. Eu não sei o que eu faço com isso aqui. Tem promessas que Deus colocou em nossas vidas que estão perdidas dentro da gente. Um dia alguém falou isso comigo. Você quer saber o que mais eu tenho ouvido ultimamente? Eu vou liberar uma palavra de Deus para alguém e falar assim, pastor, o senhor não é a primeira pessoa que está falando isso não, hein? Eu tenho que dar um jeito na minha vida. Final de semana passado foi assim com a pastora Daniela. Foi usada por Deus, falou algo na vida do irmão, o irmão falou assim, pastora, a senhora não é a primeira pessoa não, eu tenho que resolver minha vida mesmo. Deus já falou várias vezes, mas a gente está pegando aquilo e não está guardando um lugar especial, está perdendo, caiu. As coisas que Deus entrega para você, irmão, são coisas valiosas. E Deus sabe por que Ele entrega para você agora. Deus sabe o porquê que Ele não te deu ainda palpável e te deu uma palavra. Para saber se você vai guardar a palavra. Se você conseguir guardar a palavra, é porque aquilo que é palpável Ele consegue te entregar. Agora, se você não consegue guardar nenhuma palavra, como você vai guardar aquilo que é palpável? Consegue entender? Se Deus falar bem assim, e aí Ele fala assim, filho, eu vou te entregar um carro. E aí, você, amém, pegou a palavra, um carro é bênção. Isso é um exemplo, irmãos. E aí, você toca a sua vida e não lembra dessa palavra. O que você vai fazer se Deus te der o carro? Se nem a palavra você cultivou. Nós temos que entender que a convicção que nós temos com Deus e a forma como nós cuidamos das coisas de Deus e das coisas que Deus deu para nós, vão nos dar acesso às coisas maiores. Jesus está dizendo ali para aquele público que está ouvindo ele, que tem coisas que eles estão focados, preocupados, por que publicanos, por que aquele grupo de pessoas que eles chamam de pecadores estão sentados ouvindo Jesus. Jesus está dizendo para fariseus, Jesus está dizendo para mestres da lei, olha só, não é porque vocês estão seguindo a lei, que vocês também não podem estar perdidos, não é porque vocês conhecem a lei, não quer dizer que vocês perderam valores dentro de você, tem coisas que se perdem dentro da própria casa, tem coisas que nós perdemos dentro da nossa própria vida. Quando eu olho para essa história, eu vou percebendo algumas curiosidades, e é onde eu vou pontuando uma mensagem para nós seguirmos para o final. Tem hora que vai ser necessário fazer como aquela mulher, parar tudo, para quando nós pararmos, olharmos e percebermos o que está fora do lugar, o que está caído no chão, o que está perdido fora dos nossos olhos, é hora da gente parar tudo e a gente começar a fazer uma faxina, a fazer uma reforma, a fazer um reparo, a fazer o conserto, a fazer os ajustes necessários para a gente avançar. Aquela dracma, irmãos, o valor dela era aproximadamente um salário de um dia do trabalhador comum. E perder uma única moeda não significava perder toda a riqueza, mas representava uma perda importante.
Isso nos ensina que para Deus, mesmo uma única alma tem enorme valor, mesmo uma única pessoa tem enorme valor, mesmo o único dom que Deus te entrega, o único talento que Deus te entrega, tem um enorme valor. Muitas vezes pensamos que somos apenas mais um em meio a bilhões de pessoas, mas Deus percebe a sua vida e Ele olha para você, não é porque tem mais 9, ou na parábola anterior tinha mais 99, que Ele não vai dar conta de você. Deus sabe exatamente quem é você. Deus não te conhece por um número, Deus te conhece por um nome, porque Ele tem uma identidade que Ele colocou em você. Ele sabe quem você é, Ele sabe como foi seu dia, Ele sabe como foi sua semana, Ele sabe como tem sido esses meses, Ele sabe o que você passa no dia a dia. Ei, os olhos do Senhor permanecem fiéis sobre os fiéis da terra. Eu acredito que se alguém que é fiel ao Senhor, e Deus está com o olhar voltado para você, então saiba, ainda que seja o que aquela mulher está fazendo, o que aquele pastor da parábola anterior está fazendo um dia atrás, é mostrando que o nosso Deus é assim. Ele se importa com o indivíduo, com uma única pessoa. Aquela mulher tinha 10 dracmas, mas procurou somente uma. Ela ainda tinha 9, humanamente falando, alguém poderia dizer, deixa para lá, ainda sobraram 9. Mas ela não se conformou com a perda. Deus não se satisfaz apenas com aqueles que já estão salvos. O seu coração continua buscando aqueles que ainda estão longe. E nós, como igreja, também devemos não ficar confortável apenas com aqueles que estão aqui conosco, mas ficar incomodado e saber, cadê aquele irmão que estava comigo semana passada? Cadê aquela irmã que estava comigo o ano passado? Cadê aqueles irmãos que costumeiramente estavam conosco no templo? Nós não podemos ficar confortáveis e falando bem assim, se quiser a porta está aberta. Não, tem vezes que nós vamos precisar parar, olhar, buscar e mostrar para eles que o Pai está esperando eles aqui. Mostrar para eles que esse lugar só fica completo quando eles estiverem conosco também. Mostrar que a alegria da salvação, a festa que aquela mulher dá lá, ela só é completa quando nós conseguimos ver todos juntos nisso. Isso tem que incomodar a gente, irmãos. Se não incomoda, a gente está morrendo por dentro. Se a gente está vivendo um tempo de pandemia para cá, é de que cada um vai cuidando da sua vida, e esse isolamento social que já acabou lá na pandemia, continuou de forma emocional para a gente. A gente tem medo de se apegar às pessoas porque a gente vai se frustrar. A gente tem medo de se apegar às pessoas porque daqui a pouco não vão estar conosco. Se Deus fosse fazer assim com a gente, irmãos, como que seria a nossa vida? Se quem sabe essa tem sido a sua realidade na empresa, tem sido a sua realidade até mesmo na própria família, ei, a palavra de Deus, ela sempre vai contra a cultura. E Deus chama a gente como irmãos. Deus nos faz ser um. Deus quer que nós caminhemos em comunhão, em unidade. Se aquela igreja, a igreja primitiva, não vivesse dessa forma, não tinha influência, impacto na sociedade, principalmente no mundo espiritual. Então, quando nós falamos de se importar uns com os outros, o coração queimar para poder ajudar um ao outro, o coração queimar para poder cuidar um do outro, o coração queimar para poder ajudar a essa pessoa a sair de uma situação que se encontra, ou caminhar com ela, levando em direção rumo ao céu. Aquela mulher não se deu por satisfeita. Ela falou, eu quero as minhas 10. Eu tinha 10, eu vou atrás das 10. O pastor da primeira parábola falou assim, eu tinha 100, eu vou atrás da que se perdeu. Entenda, irmãos, que Deus só pode entregar mais para nós se nós valorizarmos aquilo que já está em nossas mãos. Terceiro ponto, a moeda não sabia que estava perdida. Diferente da ovelha que se afastou, a moeda não tinha consciência da sua condição. Há pessoas hoje que estão perdidas e nem percebem isso. Vivem sem Deus, sem propósito, sem direção, mas acreditam que está tudo bem. Nós precisamos ser luz para aqueles que ainda não enxergam as suas necessidades em Cristo. Quando eu olho para essa mulher, eu começo a perceber que ela se utiliza de algumas ferramentas aqui, básicas, do dia a dia. Mas a partir disso ela encontra. Primeiro ela passou a olhar, e quando você passa a olhar por cima, pode pensar, está tudo bem. Mas ela não achou o que ela queria, então ela vai se esforçar. E para se esforçar, ela faz 3 coisas aqui. As 3 coisas, a primeira diz que ela acende uma candeia.
As casas judaicas geralmente tinham poucas janelas e eram bastante escuras. Então, para encontrar moeda, seria necessário trazer luz. Para nós, a aplicação é a palavra de Deus ilumina aquilo que está escondido. O pecado prospera na escuridão, mas a verdade de Deus revela o que precisa ser encontrado e restaurado. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra, diz no Salmo 119, o verso 105. Primeira coisa dessa luz é que muitas vezes é assim que o Espírito Santo de Deus faz também. Tem coisas que você não acha, que quando você ora ao Senhor, pede revelação, Ele te entrega. Tem coisas que você está vivendo e fazendo, e chega um momento em que o Espírito Santo parece que acende uma luz. Para nós, aquela ideiazinha, né? Ele acende essa luz mostrando para você, ó, tem algo que você precisa ajustar aí. Você vai tocando um estilo de vida que você acha que não vai dar nada, e daqui a pouco liga um alerta para você, acende uma luz para você. Deus nessa manhã está querendo iluminar a sua escuridão. Deus nessa manhã está querendo trazer luz para você em áreas que você não tem tido iluminação. Áreas que você acha que está tudo bem para você, mas você está percebendo agora que a palavra está trazendo algo para você, que é hora de você olhar melhor para isso, é hora de você ajustar melhor essas coisas, porque senão daqui a pouco, ou quem sabe já, está dando ruim para você. Uma das coisas que aquela mulher faz quando ela para tudo, ela para um tempo dentro de casa. E quando ela para esse tempo dentro de casa, é onde ela começa a organizar as coisas. Minha pergunta para você é: você tem parado um tempo dentro de casa? Você tem olhado um pouco para dentro da sua casa? Você tem olhado um pouco para o seio da sua família? Aos maridos e esposas, você sabe como é que está o seu cônjuge? Tem tido essa conversa para saber como está o dia a dia, como estão as emoções? Ou só está analisando pelo comportamento? Para os pais e as mães, vocês têm visto como estão os seus filhos? Quais as dificuldades que eles estão enfrentando no momento? Vocês já passaram por isso também, ou é uma coisa nova para você? Você tem buscado ajudar de alguma forma? Ou você tem apagado a luz e falado assim: deixa se virar, quando precisar de mim vai gritar? Tem hora que a gente tem que parar e olhar para a nossa casa, porque o Satanás não tem casa. Sabe por que ele arruaça tanto a nossa vida? Porque até a chave do inferno não está na mão dele, senão ele estava lá quietinho, pegando o bronzezinho artificial dele. O Satanás não tem casa, então o que ele faz? Ele busca uma casa, ele quer entrar numa casa, ele vai buscar um lugar para estar, e se ele estiver vivendo uma família feliz, unida, desprotegida, é aí que ele vai. Se ele estiver olhando que tem numa casa 4 pessoas, 2 estão atentos e 2 não estão, ele vai nos 2 que não estão atentos, e às vezes o que está ali atento agora, não, comigo aqui está tudo bem, mas não está vendo o pau quebrando ao redor. Dá uma parada nesse mês, dá uma olhada como é que está a sua casa. Eu estava vendo que assim como fogueira vem da palavra fogo, assim nós temos as mesmas palavras, lareira e lar. Lareira, se nós estivéssemos em uma região muito mais fria, você vai ver que é comum nas casas ter lareira, e as famílias se reúnem na lareira justamente para se aquecer. É um tempo de comunhão que tem forçado por conta do frio lá fora, por conta do frio nos outros lugares. Então a lareira é um lugar de acolhimento, um lugar de aconchego, um lugar de calor, um lugar de comunhão. Na sua casa tem lareira? Não tem, mas a sua casa pode ser um lar. Não precisa de um fogo vindo dos gravetos, ou do carvão, ou da lenha. Não precisa ser o aquecimento que vem de um ar-condicionado, de um aquecedor, mas a sua casa pode ser aquecida pelo Espírito Santo de Deus. O meu Espírito Santo de Deus está iluminando a sua mente, está querendo também que a casa seja aquecida. Ei pai, ei mãe, ei filho, ei família, começa a aquecer a tua casa com o Espírito Santo. Começa a aquecer a tua casa com o Espírito Santo. É no meio do calor que as coisas se revelam, é no meio do calor que o amor se revela, é no meio do calor que as intenções se revelam, é no meio do calor que as cobras vão embora, é no meio do calor que os inimigos vão embora,
é no meio do calor que Deus começa a tratar a sua família, é no meio do calor que as coisas começam a ser moldadas melhor, é no meio do calor que as coisas começam a ter uma intimidade melhor. Ei, começa a aquecer a tua casa com a chama do Espírito Santo. Muitas vezes a gente reclama que o culto pode estar frio, mas a frieza está vindo de dentro de casa. E a gente está tentando vir para a igreja se aquecer. Ei, traz o fogo da comunhão que tem em casa e começa a inflamar quem está do lado, irmão. Senão vai ser sempre o reflexo da família, da casa. Foi no meio do calor que Pedro primeiramente nega Jesus, as intenções da carne, o medo está exposto ali. Ele negou por medo, mas é depois no calor, de novo, de uma fogueira, que Pedro é restaurado por Jesus. Foi no calor em que Paulo e os náufragos estão chegando na ilha de Malta, e na hora que ele vai botar a mão para se aquecer, pula uma víbora e pica ele. Tem muita coisa escondida em nossa casa, porque não tem calor na nossa casa. As cobras estavam escondidas no meio dos gravetos. Quando foi exposto no calor, expôs. Não, pastor, é por isso que eu não quero a chama lá. Porque se eu colocar essa chama, vai expor tanta coisa. É melhor expor agora, para não perder lá na frente. Porque quando é exposto, quando Deus está na condução, o mal não é para a morte. O mal gera vida. Paulo foi picado e falaram: vai morrer. Ficou todo mundo assim, ó. Morreu ainda não? Ah, não morreu? E começaram a achar, esse cara é um Deus então. Saiu do mar agora, foi picado para qual não morreu. Quando Deus está conduzindo isso, não termina em mal, Deus transforma em bênção. Mais do que a luz, talvez você precise do calor dessa chama, para que as coisas comecem a mudar na tua casa. Ela faz uma outra coisa, ela varre a casa. A mulher não procura superficialmente, ela se movimenta e movimenta tudo que fosse necessário para encontrar o que havia sido perdido. Às vezes Deus precisa mexer em áreas de nossas vidas para revelar coisas escondidas. Nem sempre gostamos quando Deus começa a varrer nossa casa espiritual, mas isso faz parte do processo de alinhamento e de restauração. A Bíblia não diz que a mulher saiu para comprar uma vassoura. Ela disse que ela pegou a vassoura e varreu. O candeeiro ela tinha em casa, a vassoura ela tinha em casa, mas ela não estava usando até precisar. Vassoura parada no canto não faz a casa ficar limpa. Vassoura é uma ferramenta para te ajudar no seu dia a dia, mas sua casa só vai ficar limpa se você usar ela constantemente. O candeeiro é para iluminar sua casa, mas sua casa só vai ficar iluminada se você acender ele, se você acionar as ferramentas. Assim, quem sabe, olhando para nós na Santa Ceia, a gente reúne com o povo de Deus, com grande parte desse povo também trabalha na igreja. Ter um cargo e não exercer é a mesma coisa que ter uma vassoura e não usar. Ter um cargo e você não fazer com o êxito que o cargo pede para você fazer é a mesma coisa que você ter um candeeiro que não acende direito, uma vassoura que não acende direito, que não acende, que não varre direito. A pergunta para você: alguém precisa substituir você no que você está fazendo ou você está dando conta? Lá em casa a gente tem uma vassoura velhinha, que a gente fez festa de aniversário dela mês passado, completou um ano. Tadinha, cansada, mais careca que eu assim. Falei com a pastora, falei assim: acho que já deu para ela sair de casa, né? Pastor, agora que ela está no jeitinho, ó, chega, o bicho está torto assim. Aí eu fui e comprei a vassoura nova lá em casa, está lá nova. Ah, muito dura. Falei, deixa que eu amoleço. Aí lá pegou e começou a bater, vou amolecer ela, mamãe. Precisou trocar a vassoura.
porque a vassoura já não estava mais cumprindo o papel dela. Que para enfeitar a casa não dá, não é bonito uma vassoura, né? Mas se ela varrer bem, utilidade top dela. Deus precisa substituir a gente, irmãos? Ou a gente está dando conta? Deus precisa levantar uma geração nova, ou a gente está dando conta? Já parou para olhar que não é só fazer, é fazer bem? Já parou para pensar que nós não fazemos para tentar mostrar talento, habilidade para quem está nessa esfera, mas juntar tudo isso para ser conhecido como povo de Deus? Você já viu por que dá tanto escândalo com as coisas que acontecem na igreja, de pecado de igreja? Se alguém falar bem assim, e aí eu não jogo para ninguém, trago para casa para não dar peso, pastor adulterou. Rapaz, talvez a igreja fique conhecida no bairro como nunca foi conhecida. Mas se alguém do lado da sua casa adulterar, não dá ibope. É porque a gente não leva o nosso nome, a gente leva o nome de Deus. Então tudo que eu faço para Deus, eu tenho que buscar fazer com excelência. Não dá para chegar aqui e fazer de qualquer jeito. Ei, nós temos que fazer com excelência para o Senhor, porque foi o Senhor que nos escolheu, foi o Senhor que nos ungiu, o Senhor nos viu no canto, a gente era uma vassoura e falou para o propósito que eu tenho que fazer agora, eu preciso de você, então dê o seu melhor. Ei, eu quero achar isso aqui e eu vou usar você como uma ferramenta até que eu possa encontrar isso. Consegue entender, gente? Que às vezes a gente está muito acomodado no nosso canto e a gente acha que todo mundo tem que aceitar a gente assim. Posso trazer para a prática do dia a dia? A gente acha que porque a gente casou, que o nosso esposo ou a nossa esposa tem que nos aceitar assim, e a gente não quer melhorar nunca. Vai pensando assim. A cultura do mundo é trocar pelo novinho, é trocar por uma novinha, é trocar por alguém que é útil, alguém que ajuda no dia a dia. Ei, o que você assinou diante do juiz não prende você no dia a dia, não. Se isso aqui que muitas pessoas fizeram no altar com o Senhor não tem prendido mais, quem dirá o que você assinou diante do juiz? Processo? Toma mais um nas costas e vou vivendo disso aí. Comece a ajeitar essa casa, irmãos. Comece a ajeitar essa vida. Comece a ajeitar seus relacionamentos. Comece a ajeitar o ambiente de trabalho onde você está. Não, a empresa precisa de mim, precisa. Daqui a pouco eles trocam você por outro. Eles precisam de você até achar outro. Enquanto eles estão aqui falando assim, rapaz, você é a melhor água do mundo. Pega outra para mim lá. Quando chegar no perfil dessa eu pego. Olha para esse tempo e faz um balanço, aquilo que você faz no final de ano, que depois fala assim, eu vou cumprir essas promessas. Faz agora, se alinha agora, porque Deus quer te levar para coisas ainda maiores, mas ainda dá tempo de alinhar, dá tempo de parar tudo e perguntar, está fazendo sentido o que eu estou fazendo? Está fazendo sentido o que eu estou vivendo? Está fazendo sentido viver dessa forma? Está fazendo sentido jejuar dessa forma? Está fazendo sentido orar dessa forma? Está fazendo sentido eu fazer isso aqui? Aquela mulher aciona a vassoura. Nessa manhã, alguém está entendendo espiritualmente? Deus está acionando a vassoura. Essa manhã Deus está dizendo, eu não quero você só com nome, só com título. Eu quero você, eu quero a sua ação, eu quero você em movimento, eu quero que você se posicione, eu quero que você haja, eu quero que você busque atualização se necessária, busque reciclar se necessário. Eu não quero te perder, eu quero caminhar com você e eu quero continuar te usando. Filha, eu quero continuar te usando. Filho, eu quero continuar te usando. Então se posiciona, porque eu quero usar você. Talvez a maior dor para quem arruma uma casa é quando começa a ver ela sendo desarrumada. E pior coisa quando alguém coloca no lugarzinho que ela escolheu, vê alguém tirando as coisas do lugar. Quando você está procurando as coisas, às vezes você tira as coisas do lugar.
Eu acho que está embaixo daquela mesa, a gente vai tirar a mesa de lugar. Não, está embaixo da caixa, vamos tirar a caixa de lugar. Vai sair do lugar. Às vezes sai temporariamente. Às vezes você vai tirar de um lugar para o outro e fala assim: rapaz, ficou até bom aqui. Deixa Deus mexer as coisas no lugar na sua vida. Quem arruma a tua casa não é você, é o Espírito Santo de Deus. Casa espiritual. Não é eu que escolho onde vai ficar cada coisa, não. Senhor, aqui é Ele que arruma. Porque o trono é dele, o primeiro lugar é dele. Então, se o primeiro lugar é dele, tudo que está acima dele, Ele vai ajustar. Se você nessa manhã fala da boca para fora que Deus está no centro do seu coração, está em primeiro lugar na sua vida, mas não está, talvez o desalinhamento seja exatamente isso, ó. Deus ajustando e colocando, ó, Saulo, deixa eu mostrar para você. Família é importante, sim, é muito importante, filho. É eu que criei, você sabia? Só que a sua família não é primeiro lugar. Primeiro lugar sou eu. Ô Saulo, emprego é importante. Isso, alimenta a sua família. Você precisa. Isso, e acorda cedo, dorme, tá? Isso, vai, preocupa mesmo. Não está no trabalho, mas você é um bom funcionário. Você tem que se preocupar com isso mesmo. Você não está trabalhando não, mas dá uma olhada nos e-mails. Checa isso aí. Não, emprego. E Deus começa a fazer assim: peraí, está em primeiro lugar agora, né, filho? Você está na igreja olhando para isso? Então peraí. Emprego é bom, mas o primeiro lugar é meu. O que eu vou almoçar? Como é que eu vou pagar essas contas esse mês? Nossa, se eu conseguisse fazer um extra. Não, se eu conseguisse isso. Filho, o dinheiro é bom, mas espera aí. Primeiro lugar sou eu. Faz um checklist verdadeiro, irmão. Não tenta enganar Deus não, verdadeiro. O que está em primeiro lugar na sua vida? O que está em segundo? O que está em terceiro? O que está em quarto? Porque senão Deus vai colocar na ordem certa. E se Ele fizer do jeito dele, às vezes parece que vai ser mais agressivo para você, porque Ele está te dando a opção de você ajustar. Para o fogo cair, primeiro Elias restaurou o altar, não foi? Para viver a resposta de Deus, que seria show para aquele povo, primeiro o altar teve que ficar arrumado. Ele não pegou e falou assim: desce fogo. Não, vamos arrumar o altar primeiro. Vamos arrumar a casa primeiro. Vamos arrumar a vida primeiro. Aí você vai ver o fogo caindo depois. Qual que é a área da sua vida? Às vezes alguém fala bem assim: não, pastor, minha família é primeiro lugar. Quanto você investe na sua família? Você vai começar a perceber que se você não investe tempo, não investe dinheiro, não investe oração na tua família, acho que não é primeiro lugar não, hein? Talvez seja o seu desejo ser. Aquela mulher arrumou a casa, que estava desarrumada. As coisas foram mexidas. E nessa manhã, a palavra está mexendo algumas coisas dentro de você. Terminando já, eu olho para aquela mulher e vejo que ela procurou atentamente até encontrar. O procurar atentamente, talvez a sua versão traga diligentemente. Diligentemente é com cuidado, com zelo, com esmero. Diligentemente é você fazer com uma atenção maior do que você não fazia antes. Olhei a primeira vez, não vi. Acendi a luz, não vi. Varri, não vi. É possível, está aqui. E agora ela está fazendo diligentemente. Tem mais duas coisas para terminar a mensagem. O que você está fazendo? Você está fazendo diligentemente? O que você está fazendo? Você está colocando no coração ou está empurrando com a barriga? Sabe que com o monjaro vai acabar a barriga espiritual também, né? Empurrar com a barriga já não vai ser parte da nossa geração. Porque tem um monjaro espiritual também aí, não sabia não? O crente gosta de empurrar com a barriga. A gente gosta de fazer as coisas empurrando com a barriga, irmãos. Fazendo piloto automático. Já sei como é que é, já sei como funciona. Ah, mas por que eu vou me dedicar mais aqui se o do lado não dedica da mesma forma? Por que eu vou fazer isso aqui se o outro não faz? Ei,
ele paga as suas contas, ela paga as suas contas, é Ele que cuida de você, ela que cuida de você, ou é o Deus dos céus que cuida de você, ou é o Deus Todo-Poderoso que olha para você, ou é Ele que escolheu você, ou é Ele que colocou você onde você está fazendo para quem está à sua direita, à sua esquerda, ou está fazendo para o Deus Todo-Poderoso? Paulo é mais pesado ainda, irmãos. Paulo fala que os escravos deveriam trabalhar para os seus senhores como trabalham para Deus. É pesado porque a gente traz para o nosso dia a dia, dizendo bem assim: funcionário, trabalha para o seu patrão, para a sua empresa, como se você trabalhasse para Deus. Para nós é tranquilo, não é nada, apóstolo, você não sabe como é aquele chefe, mas você recebe. E o escravo que não recebia nada? O patrão não precisa ser crente. O patrão pode ser uma cobra, uma cascavel, uma jiboia, sei lá o que for. Mas Deus está dizendo: faz para ele como se estivesse fazendo para mim. Esse foi o segredo de José. Trabalhava para Potifar como se fosse o pai dele. Trabalhou para o carcereiro como se fosse o pai dele. Trabalhou para Faraó como se fosse o pai dele. Eu falo em questão de honra, tá, irmão? Em todo lugar que ele estava, Deus sempre promovia ele. Deus sempre cuidava dele. Deus sempre fazia ele prosperar. Porque ele nunca empurrou com a barriga. Ele sempre soube que eu posso estar longe do velho Jacó, posso estar longe dos meus irmãos, mas tem um Deus que continua olhando para mim onde eu estou. Então, se Deus olha para você onde você está, faz da melhor forma, irmãos, porque senão aquilo que você fez às escondidas vai ser exposto quando a luz for acendida, irmãos. Essa manhã o Espírito Santo de Deus está querendo dar uma ajeitada em nossa casa. Deus está querendo que nós possamos ver, só vai ter resultado depois que fizer algumas coisas. Tem coisa, irmãos, que no automático passa, sabia? Por isso que o nome já é automático, casa automatizada. Por quê? Coisas comuns do dia a dia dá para fazer. Mas tem coisas que o automático não vai funcionar mais. E o nosso Deus não é um Deus que gosta de coisa automática. Ele tem rotina, Ele tem disciplina, Ele tem o jeitinho que Ele gosta, os detalhes. Mas Ele não gosta que seja feito automático. Muito sacerdote perdeu o seu posto, não porque esquecia de fazer algo, mas porque fazia no automático. Muito profeta perdeu o seu posto, não porque errou uma profecia, mas porque já estava seguindo no automático. Muitos irmãos e irmãs perderam grandes coisas, não porque erraram, mas porque seguiu no automático com Deus não funciona. Sabe quem gosta do automático? O príncipe desse mundo. Porque o automático não precisa de coração, e o príncipe desse mundo gosta de levar o coração. Olha na sua vida o que está automático, e talvez o resultado não esteja nisso. Poxa, todo dia eu faço o que ela pediu e não acontece. O seu coração está querendo fazer? Pessoas percebem isso, irmãos. Quando a gente volta a olhar para esse cenário todo, e a gente olhar que Deus pega Adão e Eva e coloca em um jardim e fala: vocês vão cultivar um jardim. É entender que flor, planta, se não for cultivada, morre. Família também, pessoas também, se não forem cultivadas, morrem. Olha, volta para esse lugar. Aquela mulher faz com atenção, ela coloca o coração, ela coloca: não, eu não aceito perder essa dracma, eu vou atrás disso aqui. Tentei a primeira vez, tentei com a luz, tentei com a vassoura, agora que já está tudo limpo, tudo arrumado, eu vou achar. Eu vou achar, vou, você vai ver se eu não acho. Ela procurou até achar. São duas palavras finais. A primeira é: ela procurou até achar. Deus está dizendo para você: tem coisas que se você ir até o fim, você vai ter sucesso. Tem coisas que se você não desistir agora, você vai ter sucesso. Se você tiver a mesma disposição daquela mulher de
até achar, até encontrar, até chegar no destino, até chegar no que eu orei, até chegar no que eu jejuei, até chegar no que eu pedi, até chegar no que Deus liberou para mim. Você vai chegar nesse lugar. Deus só está querendo a sua predisposição de ir atrás, de ir até. Ei, Deus não chamou você para parar no meio do caminho. Tentou uma vez, não deu, tenta de outra forma, tenta de outra, mas não para de tentar. Vai até encontrar, vai até achar, vai até concluir, vai até chegar lá, vai até o Senhor liberar essa bênção para você. Irmão, tem vezes que a gente age assim, que eu acho que até Deus faz assim. O Saulo perdeu a garrafa em casa, e você tenta uma, tenta duas, tenta três. Deus fala assim: rapaz, não vai achar não? Deixa eu botar aqui, ó. Deus vai lá na sua casa e bota lá para você. Estava aqui. Talvez não estava no início, irmão. Alguém já teve sensação? Rapaz, está aqui. Deus foi lá botar, porque Ele viu que você não desistiu. Quando Deus vê que alguém não está desistindo, Ele vai abençoar. Quando Deus perceber que alguém não está desistindo, Ele vai abençoar. A realidade é dura, a realidade é difícil. Eu sei, pode ser muito difícil, mas Ele está com você até o fim. Tem pessoas aqui, irmão, que estão vivendo uma realidade difícil, mas aceitaram viver essa realidade, porque Deus disse para elas que no final vai valer a pena. Se elas souberem o que vai acontecer no final, elas não param. Então Deus está dizendo para você: vá até o fim, porque a bênção está liberada para você lá no final. Esquecendo das coisas que ficaram para trás, avançando para estão diante de mim. Eu avanço para o alvo, eu olho para o alvo. Entenda, irmãos, tudo aqui é passageiro, e no final vale a pena cada dia da nossa caminhada. Todas as coisas vão cooperando para o nosso bem. Eu termino a mensagem, algo que Deus me deu ontem na hora de dormir, e a pastora Daniela vai entender bem isso, pelo que a gente viveu ontem. Na hora de dormir, Deus estava selando essa palavra com esse final comigo aqui. E sabe, quando você busca diligentemente as coisas na sua vida, na sua casa, quando você está se esforçando, sempre prepare também para o contra-ataque do diabo. E muitas vezes o que o diabo faz é como nas guerras antigas, quando ele lança uma seta. Você sabe qual era o maior desafio para as pessoas quando viam uma seta? É porque eles não sabiam de onde vinha. Então, quando chegava a seta e alguém fosse atingido, eles começavam a entrar em desespero até tentar descobrir da onde estava vindo aquela seta. Da onde vinha aquela seta? Então a inteligência daquele exército começava a falar: não, a gente cercou ali, a gente está olhando os soldados de lá, tem gente olhando aqui. Da onde veio essa seta? A gente fez uma grande muralha aqui, como é que essa seta chegou? E tem vezes que o diabo pega do nada, solta uma seta lá, e o exército fica desbarateado até saber de onde veio a seta. E às vezes ele faz isso para desestabilizar a sua vida. Às vezes ele faz isso para tentar roubar algo de você que ele também não tem. Ele tenta simular. O que você mais vê as pessoas no mundo hoje é dizendo: eu vim para o mundo atrás de alegria, eu vim para o mundo buscar felicidade, eu vim no mundo e aqui nesse ambiente eu sinto uma euforia. A gente está todo vidrado, irmão, com Copa do Mundo, com o Neymar, com meia perna, com o Brasil, quanto ele sofreu para vencer o Egito. E olha que não tinha nem as 10 pragas lá ainda. Não vi pirâmide, não vi múmia, mas tinha tanto peso espiritual que o flamenguista sentiu o peso e saiu. Você viu isso, né, André? Eu estou torcendo Paulo Henrique no lugar, mas não vai. O que eu quero dizer com isso aqui? O mundo tenta simular uma coisa que ele não tem, porque o príncipe desse mundo, o diabo, tenta buscar uma coisa que ele não tem. Então ele tenta tirar da gente, da casa que tem, dos filhos de Deus que tem. Por que eu estou falando isso? Porque olha o final da história. Essa mulher vai atrás
E quando ela encontra, ela reúne suas amigas, ela reúne as vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha moeda perdida. E mais do que isso, Jesus endossa ao final da parábola dizendo: eu digo que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quando a gente olha para isso aqui, nós vamos perceber que a alegria da recuperação foi maior do que o esforço da busca. O que Deus falou comigo ontem na hora de dormir? Muitos de nós perdeu a alegria nessa caminhada em busca da salvação. Muitos de nós perdemos a alegria nessa caminhada em busca de vitória. Muitos de nós perdeu a alegria nessa caminhada em busca da salvação da nossa casa, da libertação da nossa família. Muitos de nós já perdeu a alegria no que nós fazemos para Deus. A gente toca o nosso violão, a gente toca a nossa guitarra, a gente mexe aqui, a gente toca aqui, a gente canta, a gente dança, a gente vem uniformizado, a gente está numa equipe, mas a gente não tem alegria para fazer. E se não tiver alegria, irmão, pode abandonar tudo, porque está completamente errado. Não, eu estou servindo Ele chorando. Quem disse que chorar não quer dizer que tem alegria no meio? O problema é quando não sai lágrima, não sai sorriso. O problema é quando começa a ficar indiferente. O problema é quando começa a ficar frio. O problema é quando vira um cadáver espiritual. Mais do que aquela mulher encontrar a dracma, sabe o que ela encontrou de volta, Jaldeia? Sabe, Davidson? Sabe, Eduardo? Encontrou de volta a alegria. Ela, mais do que achar dracma, ela buscou, a gente não sabe quantos dias, quantas horas, quanto tempo, mas quando ela achou de volta a alegria. E quando achou de volta a alegria, ela chamou amigas, chamou vizinhos, falou: vão celebrar, vão festejar, porque eu tinha perdido a minha dracma, está aqui de volta. E Deus fala, é da mesma forma. Os anjos estão na presença de Deus com alegria. A alegria na presença de Deus, a alegria na presença dos anjos, a alegria nos céus. Meu irmão, se tiver alegria nos céus, a igreja tem que viver com alegria aqui na terra. Se você parar para olhar as 3 parábolas em uma só, sempre termina com alegria. O pastor achou ovelha, no final ele se alegra, o céu se alegra. A mulher achou a dracma, ela se alegra, o céu se alegra. O pai encontrou o filho pródigo, a fazenda se alegra, o céu se alegra. Deus está querendo trazer alegria para você de volta. Mais do que os valores perdidos dentro de você, sejam materiais, sejam emocionais, sejam os espirituais. Não deixa Satanás levar a sua alegria. Não deixa esse ladrão roubar a sua alegria. Não deixa esse bandido levar a sua alegria. Cultiva a alegria dentro da tua casa. A alegria do Senhor é tua força. Ele sabe se ele levar a tua alegria, Ele está levando grande parte de você. Ei, não condiciona a sua alegria nas coisas dessa terra. Coloca a sua alegria nos céus. Comece a saber que há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus. Comece a beber dessas águas da alegria. Essa manhã Deus está trazendo alegria de volta para a sua vida. Essa manhã Deus está trazendo alegria de volta para a tua casa. Essa manhã você vai sair daqui com a alegria do Espírito Santo enchendo o seu coração. Tem muita casa triste, tem muita família triste, tem muito crente triste, porque o diabo roubou a alegria e você aceitou. Eu tenho que passar por isso, tem que ser assim mesmo. Meu irmão, você pode passar por tantas dores, tantas lutas, tantas aflições, mas passa com alegria. Não fica nas minhas palavras, irmãos, fica na palavra de Deus. Tinha um senhorzinho, cabecinha, já com um pouquinho de cabelo, que ele está escrevendo uma carta. Ele diz bem assim: alegrem-se. Mas outra vez eu peço a vocês, alegrem-se. Paulo estava dentro da prisão escrevendo e pedindo para o povo daqui de fora se alegrar. Paulo está dizendo para os Gálatas que dentro do fruto do Espírito
tem alegria. Ele não falou, vai numa balada que você vai encontrar alegria. Vai para uma rede social que você vai encontrar alegria. Vai para um relacionamento novo, vai para um lugar, não. Mergulha na palavra. Mergulha no Espírito. Tem alegria aqui. Eu termino a mensagem para nós cearmos. Não lembrei disso ontem, estou lembrando isso agora. De tantas pessoas que nós perdemos, irmãos, nesse tempo pastoreando. Chegou muita gente, mas também saiu muita gente. O que doeu é que um dos que saiu, uma das que saiu, algum desses que saiu, era alguém que nós conversávamos bastante. E a desculpa foi bem assim, eu estou saindo porque na igreja eu não posso me divertir. Eu vou buscar diversão fora da igreja. Isso aconteceu tem tempo, viu? Não foi a primeira nem a última pessoa, mas volta e meia isso martela. E a primeira vez que eu martelava de pessoas, já pensou dizer que não dá para se divertir na igreja? Eu não sei qual tipo de diversão eu queria, mas eu sei que eu me alegro na igreja. E esse era o primeiro filtro meu. Até chegou uma época que o Espírito Santo falou bem assim, talvez tenha pessoas que estejam na igreja mesmo sem alegria. O pai forçou, a mãe forçou, a vó forçou, o medo forçou, porque tem gente que está na igreja dizendo, se eu sair da igreja e desviar, o diabo acaba com a minha vida. Se eu vim para um lugar desse assim, eu vim forçado mesmo. Não, tem gente que está na igreja dizendo assim, eu escolhi a igreja porque o inferno, você sabe, né? O inferno é pesado, então o céu deve ser um pouquinho melhor. Se tiver assim, não tem alegria, irmão. Eu vou dizer para você, eu não sei qual tipo de diversão, porque a igreja não é parque de diversão. Mas você consegue se alegrar em Deus fazendo as coisas de Deus. Quando você começa a ajudar outras pessoas, quando você começa a perceber sendo usado por Deus, quando você começa a perceber que aquilo que Ele falou acontece, não no final da história, mas no meio da história, meu irmão, isso dá uma alegria tão grande. Quando você começa a perceber que as coisas estão ruins acontecendo perto de você, mas Ele está sustentando, eu não sei, não dá para dizer como, parece que você tomou até um remédio, alguma coisa, porque vem uma alegria do nada, ela não está condicionada aonde você está, não está condicionada ao que você está vivendo, mas vem fluindo dentro de você, e você percebe que Neemias disse, a alegria do Senhor é nossa força. Ele começou a história chorando, ele começou a história jejuando, mas no final da história ele diz para o povo, vamos avançar, porque a alegria do Senhor será a nossa força. Digo para você, igreja, a alegria do Senhor é sua força, a alegria do Senhor é a sua força, a alegria do Senhor está te fortalecendo essa manhã. Não negocia ela, não negocia ela. Não negocia ela pelo um prazer momentâneo, não negocia ela. Não venda ela. Deus está restaurando a alegria hoje aqui. Quando a gente faz o que faz com a chama do Espírito Santo é diferente, irmãos. Não é mais no automático. Dá sempre para fazer uma coisinha melhor. Essa água, será que ela fica boa aqui ou aqui? Deixa eu ver. Não, aqui eu acho que fica melhor enquadramento aqui. Deixa eu ver. Irmão, talvez não resolva nada, mas alguém está se esforçando. Dura é quando a gente aceita de qualquer jeito. Dura é quando vai chamar para limpar a igreja, tem que ficar fazendo até pagamento depois no final. Dura que tem uma escala para limpar a igreja, e no dia da minha escala eu falo, não, isso é para o meu líder, para a minha líder. Dura é ter que fazer coisa na igreja, não, estou pagando dízimo, eu estou entregando. Você não está pagando dízimo não, você está devolvendo para Deus. Se eu quiser também não precisa devolver não, mas você se acerta com Ele, porque o dízimo não é da igreja. Vamos parar de fazer as coisas forçadas, irmãos. Faz com alegria. Com alegria as coisas são diferentes. Deus não está precisando que a gente coloque o método que a gente criou entre nós, mas que a gente receba dele e fale, olha, Deus falou isso aqui, Deus liberou isso aqui, tá? Vamos comunicar isso aqui. Se o corpo é de Deus, é dessa forma que vai acontecer.
Eu não preciso que o Jaldeir chegue para mim e dá um comando para minha perna se mexer, porque o corpo é meu, então a perna é minha. Então quando eu quero que meu corpo se mexa, eu falo assim: vai lá, mexe aqui perna. Ó, ela está indo, mas eu estou dando comando. A gente tem que parar de ficar recebendo o comando de fora o tempo todo e começar a receber o comando do cabeça, que é Cristo, e começar a entender que Ele quer agir na igreja dEle, Ele quer agir no corpo dEle. Não, Senhor, eu sou sua mão, então deixa que eu faço. Ei, essa mão está fora de ordem, a mão recebe ordem do cabeça e caminha dessa forma. E se Ele chamou você para esse lugar, seja alguém importante nesse lugar. Você sabia que numa casa a gente não precisa de tantas colunas e precisa de muito mais tijolos, lajotas, blocos? Só que se eu arrancar um bloco, um tijolo, uma lajota na casa, talvez não faça uma diferença grande na estrutura. Mas se eu arrancar uma coluna, irmão, dá uma dor de cabeça danada. E talvez eu jogue a casa no chão. Minha pergunta é: na Quadrangular de Bela Vista, você é um tijolo ou você é uma coluna? No reino de Deus, você é um tijolo ou você é uma coluna? Porque não tem problema algum de você sair daqui para uma outra igreja agora, estar em outro lugar, em outra denominação, mas se você for uma coluna daqui, pode ter certeza, aqui vai cair. Isso vale para a tua casa, isso vale para várias áreas da sua vida. Seja uma coluna onde Deus te chamou, porque a coluna sustenta, porque a coluna aguenta o peso, porque a coluna está naquele lugar dizendo: oh, eu sou propriedade aqui, eu sou parte daqui, tudo pode mudar ao redor, mas eu permaneço aqui, porque eu sou uma coluna nesse lugar, e Deus está chamando pessoas para serem coluna nesse lugar. Tem muitas portas, irmãos, muitas igrejas, muitas funções para fazer. Mas se eu sou coluna, eu falo: não, eu preciso estar nesse lugar. Forçado, obrigado, não, irmão. Quem é coluna nunca está forçado. Quem é coluna sente alegria em estar. Louvado seja Deus pelas colunas que Deus colocou nesse lugar. Que soprou vento, que soprou convite, que soprou oportunidade, que soprou tanta coisa, mas as colunas permaneceram. Muda o ambiente, muda a arquitetura, muda tudo ao redor, mas a coluna permanece. E essa manhã entenda: Deus chamou você como uma coluna. Na tua casa, coluna. Na tua igreja, coluna. Por reino de Deus, coluna. E quando eu entender reino de Deus, eu vou entender que não é a Quadrangular de Bela Vista, é o reino de Deus. Quando eu fecho o contrato, eu não estou fechando como um membro da Quadrangular de Bela Vista, mas como um filho de Deus. Quando eu aceito algo, quando eu faço algo, quando eu não faço algo, é a coluna do reino de Deus. Deus quer trazer alegria para o nosso coração. Onde você está, feche seus olhos nessa hora. Espírito Santo de Deus, nós te desejamos, Pai. Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos ser um Senhor. Espírito Santo de Deus, se não for o Senhor, não dá para nós. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nessa manhã acende a tua luz em nós, assim como o Senhor fez comigo hoje de manhã no banheiro, acendendo a luz, Deus. Acende, ó Pai, a luz em nosso íntimo, acende a luz em nosso ser. Não é porque a gente sabe a verdade que a gente está praticando a verdade. Ajuda a gente, Espírito Santo de Deus. Nos dá as ferramentas corretas para que nós possamos ajeitar essa casa espiritual. Ajeitar essa casa que é o nosso coração. Ajeitar essa casa que é a nossa mente. Ajeitar essa casa onde moramos geograficamente. Ajeitar essa casa espiritual onde nós servimos ao Senhor. Ajuda, Deus, a ter as ferramentas corretas para avançar nisso, Senhor. Senhor, nós damos liberdade para a tua ação no meio de nós. Senhor,
Acima de tudo, nessa manhã, as dracmas estão no canto. Deve ter muita coisa, ó Pai, perdida pelo canto. Só não deixa essa pessoa sair daqui sem a alegria do Senhor, Pai. Porque se Lucas 15 fala das coisas perdidas, mais do que coisas perdidas, fala de uma alegria que vem do céu e invade a terra. Uma alegria quando encontra o que se perdeu. Uma alegria maior do que aquela dessa irmã quando acha uma nota de 20 reais no meio da Bíblia, quando acha uma nota de 20 reais no meio das roupas, quando acha uma nota de 20 reais perdida em casa. É uma alegria muito maior, Senhor. É uma alegria que invade o nosso ser e a gente fala: nossa, eu preciso celebrar esse momento, eu preciso celebrar. Não, talvez aquele que não tem essa alegria, quando encontra a ovelha, não faz festa, dá um esporro ainda. Quando encontra a dracma, não faz festa. O cansaço de procurar, fala também: meu TDAH, eu sou muito sonso. Não, Senhor, faça-os perceber que há uma alegria maior quando se encontra do que um esforço quando se busca. Senhor, traz essa alegria para essa casa, traz essa alegria para essa vida, traz essa alegria para esse filho. Deus, batiza a Quadrangular de Bela Vista com a alegria dos céus novamente. Não, Senhor, a gente não está falando de música animada, não está falando, ó Pai, de um sorriso. Não, Pai, nós estamos falando da alegria, aquela que vem das entranhas, aquela, Pai, que mesmo que tudo esteja mal aqui fora, a gente, ó Pai, se alegra no Senhor. Aquela mesmo com as notícias, ó Pai, que vem, independente se é boa ou se é ruim, não estamos condicionados com as notícias, estamos, ó Pai, arraigados em Ti. Deus, desse rio que alegra a cidade do Senhor, alegra a nossa vida, alegra o nosso íntimo, alegra o nosso ser. Brota da Tua alegria em nós, Senhor. Ora lá, baixei.